Aleluia. Glória a Deus. Veja a voz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, eu preparei uma mensagem que faz tempo, né? Mas é que o Senhor colocou na minha mente hoje para a gente falar sobre isso. Então, que nós vamos administrar a palavra. Aleluia. 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 Jesus. Pode abrir no livro de Mateus. Glória a Deus. Mateus 22. A 39. Pode ser 36 também. 34. Eu vou ler de 34, mas é 37 a 39. Mateus 22? 22. A partir do versículo 34. Amém. Amém. Vinte e dois, a partir do versículo 34. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A partir do versículo 34. Bom? Amém? Amém, Jesus. Amém. Então, nós vamos ler, vamos ler. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém. É a tua Espírito Santo, nós te agradecemos por ele. Que seja não eu que falo, mas Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Então, a gente vai discutir, vai falar sobre 5 princípios que da Bíblia que fala que um cristão vai ter que ter, ou os 5 princípios que vêm de Deus para ter uma vida próspera, uma vida espiritualmente bem. A gente precisa destes princípios.
Então, o primeiro princípio é o amor. A Bíblia está falando do amor. Não é de qualquer tipo de amor. É um amor para as coisas espirituais. É um amor natural. É um amor para as coisas espirituais. É um amor que vai fazer que a gente ame os outros também. No livro de Tiago, a Bíblia falou sobre isso. Se você não amar o seu próximo que você consegue ver, como você consegue amar o Deus que você não consegue ver? Então, a gente está vendo que esse princípio de amor tem duas facetas, né? Uma faceta que se liga com a outra. Se você ama a Deus, você vai amar o seu próximo também. Mas se você não amar a Deus, então é difícil também de amar o seu próximo. Até a gente pode pensar que a gente ama, mas se a gente está vendo os princípios, o que Deus está precisando quando Jesus fala de amar, é bem diferente do que o amor que o mundo está apresentando. O amor de Deus é um amor, tipo assim, puro. Um amor de compromisso. Um amor de muitas coisas que nós não temos. Geralmente, quando nós falamos que nós amamos, é como se fosse, tem algumas condições. É tipo assim, eu estou amando porque eu estou amando tal pessoa, porque geralmente eu consigo uma coisa dessa pessoa. Ou se a pessoa não consegue fazer tal coisa, será que eu vou ficar com esse amor? A gente está com uma meia dúvida desse tipo de amor. Então é o tipo de amor do mundo. Mas o amor de Deus é maior do que isso. Não é um amor que eu vou te amar porque você está bem, porque você está em uma posição, uma coisa, ou porque estou te vendo. Deus está te amando mesmo quando você morre. Esse é o amor. Porque ele está falando, tipo assim, quando ele falou para Moisés, vai lá, Moisés falou, quem é o Deus? Quem é o Deus que me mandou? Se vai lá, vou ter que falar quem é o Deus que mandou, qual o seu nome. Ele falou, vai lá, fala que eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó. Ele falou tudo isso. Mas essas pessoas, normalmente, são pessoas que não estão mais. Mas só que ele conseguir pegar tipo, o que ele tinha antigamente, o conserto que ele tinha com essas pessoas, com esses pais. Ele até agora trouxe esse amor para Moisés, num tempo bem antigamente. É que o amor dele é estável. E geralmente quando eu sou amor, quando a gente não está seguindo, é um amor que tem condição. Eu vou amar tal. É um amor, tipo assim, eu vi um amor que me surpreendeu muito. É um amor de uma mãe. Uma mãe para os filhos. E uma coisa que eu percebo, mesmo assim que eu estou vendo esse amor, está parecendo bem direto, um amor bem forte. Mas quando eu estou vendo, esse amor tem falhas nele. Quando a gente está vendo bem, tem muitas falhas no amor de uma mãe, em comparação ao amor de Deus. Então, a Bíblia está falando mais, o apóstolo Paulo, que falou sobre as 3 capacidades que um cristão tem. É amor, esperança e fé. Mas ele falou também que a fé, que o amor é o maior. Então, o que a gente vai falar agora, a gente vai falar tipo assim, de 4 ou 5 princípios que vêm desse amor. Um cristão que tem esses princípios, que tem o amor, vai ter esses princípios. A primeira coisa que a gente vai falar, nós vamos falar tipo de gratidão. O amor com Deus, quem ama a Deus, tem gratidão. Não é gratidão só a Deus, mas também gratidão aos homens. Porque geralmente Deus manda para nós
pessoas para nos ajudar. Tem muita gente que fala, tipo assim, eu só quero de Deus, não quero de ninguém. Mas isso não funciona assim. Deus sabe que nós precisamos uns aos outros. Ele sabe que nós precisamos de homem. Tem homem que Ele vai mandar para nós. Algumas vezes nós estamos orando. Eu quero ter, tipo assim, uma boa atitude. Eu quero, tipo assim, aprender algumas coisas. É uma coisa que a gente percebe. Deus colocar um amigo na tua frente. Esse amigo ou essa pessoa tem tudo isso que você está pedindo para Deus. E você percebe também que se você está olhando bem, é Deus que colocou essa pessoa. E você pode falar para Deus, qual coisa que eu estou pedindo para você que você não deu? Porque geralmente Deus está dando algumas coisas de um jeito que nós não percebemos. Nós achamos normalmente que a coisa que nós vamos pedir para Deus vai dar de uma vez assim. Mas não é assim que funciona. Deus pode dar para nós, porque Ele é soberano e sabe de tudo. Mas só que geralmente o que acontece, nós estamos pedindo uma coisa para Ele, mas Ele está dando para nós uma coisa que vai continuar. Porque uma coisa que a gente tem que entender bem, quando Deus quer uma coisa, quando a gente está pedindo uma coisa, e Deus está dando, o ponto final dessa coisa que Deus está dando é mudar o nosso coração. Deus sempre está no trabalho de mudar o nosso coração. Mesmo que Ele colocou o mundo, que Ele vai dar riqueza, Ele vai dar as coisas, mas uma coisa muito importante, Ele quer mudar o coração. É uma coisa que Ele vai dar para mudar o nosso coração, é disciplina. Ele vai nos dar disciplina. Tem uma coisa, a gente vai pegar na Bíblia, tem duas pessoas. Tem Jacó, tem Esaú e Jacó. E se a gente está vendo bem, Deus dá tudo. Deus dá tudo para Esaú. Deus dá tudo para Esaú. Esaú tinha capacidade, tinha ovelhas, tinha boi, tinha benção. Tudo isso aqui Deus dá. Mas uma coisa muito importante que a gente vai perceber, Deus nunca disciplina a Esaú. Ele dá tudo para ele. Ele dá porque a promessa de Abraão, os filhos vão ficar ricos, as coisas vão ficar... Ele deu para, porque foi filho de Abraão, que vem de Abraão, que vem de Isaac. Então ele deu ovelhas, ele deu boi, ele faz de Esaú uma nação. Mas uma coisa que a gente vai ver, que Deus não disciplina Esaú. Mas só que Jacó era diferente. Então, amor é disciplina. Quando Deus ama, Deus disciplina também. Porque o ponto final é mudar o nosso coração. Qual a promessa que Ele deu para Abraão? Para ele, todas as nações vão vir para Deus com um coração mudado. Então, assim, para começar de Jacó, ele começou a disciplinar Jacó. Ele não deixou Jacó como Jacó, que significa, tipo assim, pessoas que estão fazendo coisa ruim. Ele não deu isso para Jacó. Mas uma coisa muito importante, ele começa a mudar o coração de Jacó. Jacó era um enganador, uma pessoa que está mentindo para tudo, mas ele queria mudar Jacó. E por isso, Jacó passou por tanta dificuldade para mudar o coração. Então, o amor tem disciplina. Quem Deus ama, Deus disciplina. Mas uma coisa muito importante, gratidão é importante. Gratidão a Deus. E a gente vai ver uma coisa muito importante. Como que é na nossa, quando a gente quando Deus fez uma coisa, a gente tem esse amor no nosso coração. Tem uma coisa muito importante que vai ver no nosso coração, é o agradecimento. Agradecimento. Você está
tomando banho, você está tomando banho na sua casa, você está obrigado a Deus, obrigado a Deus, obrigado a Deus. Você vai lá no trabalho, obrigado a Deus, obrigado. Você algumas vezes você não sabe porque você está agradecendo, mas você sente no teu coração o desejo de agradecer. É assim. Então, gratidão é muito importante para quem está andando com Deus. A gente não está agradecendo quando tudo está bem. A gente agradece também quando as coisas estão ruins. Não é porque a gente está agradecendo porque a gente gosta do que a gente está passando, mas a gente está agradecendo porque a gente sabe, tem esperança em Jesus Cristo. É por isso, mesmo que a situação está bom, que está duro, a gente agradece do mesmo jeito. Tinha um homem na Bíblia que é Jó, né? Quando a mulher dele estava falando para ele, então fala mal desse Deus, você morre. É assim que a mulher falou para ele. Mas ele falou assim: nós temos que aceitar em Deus coisas boas e não coisas ruins também. Porque tudo faz parte de Deus. Porque uma coisa muito importante, Deus deu a vida. É a vida. Tem essas coisas. Então, quando a gente está andando para Deus, a gratidão que a gente tem é um tipo de compromisso. Quando a gente tem um compromisso, quando a coisa está ruim ou está bom, a gente se apresenta. É assim. É por isso que todo mundo está aqui. Quando as coisas estão ruins, a gente tem um tempo certo, uma coisa, a gente vem na presença. É um tipo de compromisso. Mas gratidão também é a mesma coisa. A situação mal que a gente está passando, a gente agradece a Deus. Porque pode estar pior, mas nós temos a vida. Se nós temos a vida, muitas pessoas que neste momento gostaria de estar com vida, ou gostaria de estar andando, ou falando, ou se colocar em pé, mas falando de Deus. Tantas pessoas nesse momento não têm as coisas que tá pedindo perdão para Deus, porque eles sabem que neste momento pode estar o último da vida deles. Eles gostariam de ter certo, de mudar as coisas, mas não tem essa oportunidade. Então é um motivo para nós agradecer cada vez a nosso Deus. Então, o segundo princípio que a gente vai falar é sobre honra. Jesus Cristo estava falando no momento quando muita gente estava falando mal dele, no livro de João. Ele estava falando: eu honro o meu Pai, mas vocês me desonram. Honra tem força. Não é só, como eu estava falando no começo da palavra, é amor. Amor é amor a Deus, é amor aos homens. Quando a gente está honrando, a gente honra a Deus, a gente honra também as pessoas que Deus colocou na nossa vida, as pessoas que estão na nossa cabeça. Honrar o teu pai, a tua mãe, isso aqui faz também parte dos mandamentos. Então, é assim, a gente tem que honrar quem Deus colocou na nossa frente. A gente tem que honrar também quem Deus colocou para trabalhar conosco. A gente tem que honrar, mesmo tem um momento, a gente está no nosso trabalho, e o patrão faz uma coisa errada, e mesmo assim, a gente sente no nosso coração uma coisa, mas a Bíblia está falando que a gente tem que honrar quem Ele colocou nessa frente, porque Deus tem princípios, tem disciplinas nas coisas que Ele colocou. Ele colocou a mãe e o pai. Ele falou para os filhos: tem que honrar a sua mãe e o seu pai. Se não honra a mãe ou o pai, a gente pode ter uma vida, que ele está falando nos mandamentos, que é uma vida curta, pode vir. E coisas também pode vir. Mesmo que está difícil algumas vezes, eu sei que tem pais que são difíceis. Até eu lembro de um amigo que eu tinha. Ele odeia a mãe dele. Esse homem tinha vitiligo. Sabe o que é? Vitiligo? Essa aqui ficou.
essa doença que muda a cor da pele? Sabe o que é, né? Então ele tinha essa doença. Mas só que quando ele estava com a mãe, tipo, humilhava ele. Tipo assim, não queria ver ele como filho. Tem muitas coisas que tem a ver, mas eu acho que essa aqui também tinha um problema. Mas quando ele estava andando, tipo assim, ele estava lá, a mãe tinha um homem na vida dele, tipo assim, já estava com outro homem, um homem que não é o pai dele, mas a mãe estava honrando tudo que tinha do outro filho, do filho do homem. Mas só que ele sempre se afastava dele, assim. Quando eu estou vendo essas coisas crescendo, eu falei, tipo assim que a mãe assim está fazendo com o filho, que ele não fez nada, ele não merece essas coisas. Mas ok, eu entendia nesse momento a raiva que ele tinha da mãe, a raiva que ele tinha, tipo assim, ele não gostava da mãe, não queria, até a mãe morre, o coração dele fica mesmo assim, duro. Como cristão, a gente sabe que agora é diferente, mas tem momento que é difícil de honrar, mas a Bíblia está falando, tem que honrar. Não é só a mãe, não é só o pai, mas pessoas que Deus coloca na nossa frente. Se a gente está falando da história de Davi, Saul era um rei. Esse rei queria matar Davi, ele queria matar o Davi. Mas uma princípio que Davi sabia, para crescer na vida, mesmo que esse rei estava procurando para matar ele, Davi sabia que ele tinha que honrar ele. Tinha que honrar ele, porque ele é o ungido de Deus. Então, uma coisa muito importante que nós estamos entendendo nesse momento é que as pessoas que Deus coloca em cima de nós, pastores e pessoas que Deus coloca na nossa frente, são pessoas que Deus mesmo colocou. A gente pode considerar como ungido de Deus. Então, honrar essas pessoas é honrar a Deus mesmo. E Davi, no momento que ele cortou na veste de Saul um pedaço, que a Bíblia falou depois disso, o coração dele doeu o coração dele, porque ele não queria, tipo assim, cortar um pedaço do homem que queria matar ele, mas porque era um ungido de Deus. Você sabe o respeito? Você sabe porque é assim Deus considera. Eu acho que essas ações de Davi faz que ele ficar no reino. É por isso Absalão, o filho dele, foi morto desse jeito. Absalão não queria honrar o pai, ele queria desonrar o pai. Mas antigamente Deus lembrou que Davi honrou o Saul. Mesmo que ele procurar matar ele honrava Saul, porque era ungido de Deus. Então, a gente está vendo, Absalão, a gente vai ver o Absalão no fim, mesmo que Davi tinha pecado, Absalão tinha um mote bem desonrado, um mote bem terrível. A gente vê como que é. Mas porque assim, a gente está vendo que Davi, no momento que ele era pequeno, ele estava honrando quem Deus colocou. Então nós temos, é uma coisa muito importante para ter uma vida com Deus. A gente tem que honrar quem Deus colocou na nossa frente, na nossa vida, nossos pais, nossos líderes religiosos, nossos pastores, as pessoas. A gente tem que honrar. Um princípio também que Deus honra. A gente está falando sobre, até tem muitas coisas que eu estou falando que eu também estou trabalhando para respeitar esses princípios, porque andando não é fácil. Eu estava lá no trabalho no dia, acho que quarta-feira, eu estava lá no trabalho e tem uma coisa que foi feito comigo que é uma bem difícil. E
neste momento, eu estava até preparando essa mensagem. Tipo, eu estava preparando essa mensagem, estava lá. E lá, por nada, uma coisa que eu não gosto, tipo assim. Tem algumas coisas que eu não gosto quando eu estou atendendo o paciente, estou atendendo uma pessoa. E fez uma coisa bem ruim. Uma pessoa fez uma coisa bem ruim. Eu ficava com o coração, tipo assim, sabe? Este coração bem pesado. Até foi difícil que eu nem consegui me controlar. E eu estava lá pensando, quando eu venho aqui, eu venho que o Senhor falou com o pastor para nesse momento, que eu pensava que eu ia pregar, mas eu sabia que eu não estava preparado. Porque o meu coração nesse momento não estava bom, que eu sentia essa coisa, como se quando você se sente ofendido, uma coisa assim. Eu sabia que não estava pronto. Mas mesmo assim que Deus deu a provisão disso aqui, o pastor Ivete estava lá, que pegou, que eu gostei. Então assim, uma coisa muito importante, um outro princípio, é diligência. Que eu vou mais para frente. Diligência. Deus honra quem é diligente. Para a gente ver um que é diferente de diligência, é preguiça. Preguiça, até eu estava falando, eu falei uma vez, até o diabo e Deus não está gostando quem está preguiçoso. Porque o diabo, ele é diligente. Ele quer matar todo mundo. Está trabalhando cada vez para fazer isso. Ele tem diligência para fazer isso. Então, Deus também, para salvar o mundo, Ele é diligente. Deus é diligente. Então, vamos ser diligente com os Deus. O quarto princípio que a gente faz fazer é o perdão. Quem ama tem perdão. Não deixa no nosso coração mágoa das coisas que aconteceu com nós. A gente pode ficar bravo por um tempo, porque assim nós somos homens. A gente pode, tem um momento que a gente perde e fica bravo, mas o perdão sempre segue. A gente perdoa quem nos magoou. A gente perdoa quem tipo assim nos ofende. A gente vem e perdoa de verdade. Perdoa tirando, não é. Eu não estou falando tipo esquecimento, essas coisas, porque esquecimento, quando uma coisa foi feita na nossa cabeça, a memória registra. Mas só que não deixa que a memória registra com mágoa essas coisas. Ok, uma pessoa fez uma coisa ruim, isso acontece, essas coisas, então a gente perdoa. E perdoa sem entender nada. Não quer dizer perdoar, quer dizer que você vai te colocar numa mesma posição para a pessoa fazer a mesma coisa, se ele não mudar o coração. Mas a gente tem que perdoar, nós só perdoamos nossos irmãos, perdoar quem nos ofende. E Deus gosta quem perdoa. Tem uma história na Bíblia que ele falou assim: o homem que devia 50 talentos ou 50 moedas, a gente pode moeda, e depois o mestre decidiu para perdoar ele. Ele falou: então eu ia vender você, a tua família. Como ele foi para o mestre, ele tipo, se abaixou, ele falou para o mestre esperar. O mestre resolveu para não vender ele e anular, cancelar a dívida dele. Então esse homem, quando ele foi lá, ele achou outro homem que devia um centavo, mas nada em comparação para o que ele foi perdoado. Só que ele pegou esse homem, mas mesmo que o homem falou do mesmo jeito, abaixou na frente dele, não faz isso, eu vou te perdoar, vou te pagar. Ele pegou esse homem e colocou na prisão, jogou na prisão. Então, quando alguns servos descobriram isso, ele conta isso para o mestre. E o mestre falou para esse homem: então, porque você não perdoou, eu mostrei beneficência para você e você não mostrou para outro. Então é assim que o nosso Deus vê nós. Quem deve a Deus? Nós deve a Deus mais de tudo. Nós deve muitas coisas, os pecados, as coisas que a gente está vendo. Cada vez que Ele está nos perdoando,
porque nós não perdoamos quem nos ofende. É assim. A gente tem que perdoar. E perdão é uma coisa muito grande. Porque perdão, quem não tem perdão no coração, não perdoa, tem mágoa no coração, é um peso, é como se fosse um câncer que está comendo cada vez no nosso, que está comendo a nossa alegria, que está comendo a nossa coisa. A gente tem que, a gente está perdoando, não é por causa do quem nos ofendeu, mas é por causa de nós mesmos. Porque quando a gente perdoa, a gente tira esse peso e o coração fica bem, e a gente vive melhor. Então, esse princípio é assim. O quinto princípio, que é o último, que a gente fala, porque já passou a aula, é humildade. Humildade. Deus não gosta quem tem orgulho. Esse orgulho sente melhor, maior do que os outros. Essas coisas Deus não gosta. É orgulho, ele entra de qualquer jeito. É uma coisa, como eu falei, é como se fosse uma erva maligna que cresce. Até mesmo no bem ele cresce. Tem pessoas que pensam, você está vendo, você está fazendo bem, você sente que é melhor do que os outros. Há orgulho, as coisas já entram. As coisas já entram. Mesmo com o bem, ele entra. Mesmo quando nós estamos fazendo o bem, o orgulho, ele entra no nosso coração. Então, para agradecer a Deus, é uma coisa muito importante. O primeiro pecado que aconteceu, não foi adúltero ou outras coisas, mentiras. Foi orgulho. Foi um anjo que tinha isso aqui no universo. É assim que ele entra. Então Deus odeia isso. Então vamos ficar humildes na presença de Deus. Tem coisas para fazer. Se a gente está pensando em nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi humilde. Humilde para dar até a vida dele, passando por todas as humilhações. Tem nos filmes que eles estão mostrando o nosso Senhor com uma coisa, como um pedaço de roupa. Ele não tinha roupa, ele foi nu na cruz. Porque foi assim que foi no momento desse tempo. Eles colocaram as pessoas na cruz nu para humilhar, para fazer muitas coisas, falando muitas coisas dessas pessoas. Ele foi até assim para nos salvar. Foi assim que Jesus Cristo fez. Então, ele se humilhou. Mesmo que estava no mesmo nível, tipo assim, ele estava Deus, mas ele se abaixou para pagar o nosso pecado. E por isso, ele passou por humilhação. Eles zombaram dele, fazendo tudo. Todas as coisas que aconteceram. Mas ele fez tudo para nos salvar. Então, seja humilde na frente do nosso Deus. Então, eu agradeço a minha oportunidade. Essa aqui foi a mensagem de hoje. São esses 4 princípios: gratidão, honra, diligência, perdão, humildade. Eu agradeço a minha oportunidade.